Olá, eu sou Maria Pereda, ou MC Pereda, como sou conhecida no mundo literário. Antes uma profissional da área de ciência, tecnologia e inovação, que paralelamente se dedicou ao estudo da história, filosofia, misticismo, esoterismo e religiões comparadas, de forma associadas em uma compreensão maior quanto ao que aconteceu e acontece com a humanidade desde o início dos tempos, de onde viemos e para onde vamos. Devido a esse conhecimento acumulado, eu resolvi juntá-los, apresentando-os de maneira lúdica, com grande entretenimento, através de uma trilogia de livros chamados de O Sol Negro. O foco dessa trilogia de livros é de fornecer ferramentas básicas, incentivando no direcionamento de um processo para o aumento do conhecimento e o despertar da consciência. Fruto de um trabalho intenso, pautado por anos de pesquisas, resolvi preparar uma sequência de material didático com informações que podem ajudá-lo no processo do despertar para o maior entendimento de quem você é, levando ao maior domínio de si mesmo. Este é o segundo e-book, videobook, que eu irei apresentar, que é a sequência do e-book intitulado O que está acontecendo comigo. Caso você ainda não o tenha lido ou assistido, ele está disponível na página da internet e você pode obtê-lo gratuitamente através do site Maria Pereda, tudo junto, sem ponto, mariapereda.com.br. O título desse segundo curso, que começa agora, é A Divindade que Habita em Você. Através dessa leitura, eu pretendo conduzi-la a uma viagem histórica, científica, mítica, espiritual e esotérica, interligando uma série de informações através de textos facilitadores, levando a um melhor entendimento em relação ao poder pessoal que habita em você, o reflexo da divindade que você é. Vamos juntos. Vale um aviso. O conteúdo deste e-book poderá colidir com conceitos fortemente religiosos ou paradigmas pessoais. Se em algum momento isso incomodar fortemente, não continue a leitura, pois nem tudo é para todos e cada um deve escolher o seu próprio caminho, aquilo que lhe leva ao deleite e à sua própria revelação. Você não tem obrigação nenhuma de gostar desse material, portanto, fique livre para escolher continuar ou parar. Esse é um trabalho voltado para os que estão abertos a avaliar novos horizontes, sendo boa parte conflitante frente a padrões clássicos aceitos regularmente. Assim, convido os que já estão prontos a se deixarem levar, sem questionamentos, pelo conteúdo dessas frases iniciais. Elas nos darão o tom do trabalho que agora é iniciado. Da menor partícula à maior formação galáctica, uma web de circuitos elétricos conecta e unifica tudo de forma natural, organizando galáxias, energizando estrelas, gerando o nascimento de planetas em nosso próprio mundo, controlando o tempo e animando organismos biológicos. Não existem ilhas isoladas em um universo elétrico. Essa energia é atemporal, holográfica, está em todas as partes, gravando tudo o que acontece em sua memória. A vida é a expressão do amor em ondas sonoras e correntes de energia por toda a criação e no homem. O amor é luz, que se cristaliza como beleza no espectro. Torna-se cor e gases quando é reduzido em velocidade de vibração e também forma as belas cores nos brotos, nas flores e nos frutos. Ele se precipita como a delicada cor rosa da passamanaria dos tecidos na forma humana. A expressão do amor e da beleza
está em todos os lugares. O universo vibra em harmonia coerente com a unidade, frequência de ressonância primária que encapsula toda a criação. A ciência não é compatível com a espiritualidade. É uma profunda fonte de espiritualidade. Agora vamos ao texto chamado de O Processo da Unificação. A integração necessária para a lembrança de sermos seres com um imenso poder. Essa integração entre a espiritualidade e a ciência, que no passado da história humana, no passado antes dos tempos oficialmente aceitos, eram considerados conceitos únicos, unificados, eram conceitos só. A nova mente quântica. Uma grande unificação está ocorrendo nos tempos atuais entre a ciência e a espiritualidade. As descobertas mais avançadas da ciência moderna estão surgindo para reafirmar a sabedoria atemporal das grandes tradições religiosas e espirituais de cada cultura. E essa transformação é mais do que apenas intelectual ou teórica. Ela é baseada na experiência crescente de estados mais elevados de consciência humana por milhões de pessoas em todo o mundo. E essa transformação é essencial para a nossa sobrevivência individual e coletivamente, porque o tempo está a exigir uma experiência mais unificada e mais harmoniosa da nossa humanidade, necessária para evitar a violência em curso, devastação ambiental e a guerra em nosso mundo. Agora é a hora de aplicar mais amplamente tecnologias antigas de consciência, como, por exemplo, técnicas de meditação, para desenvolver os estados mais elevados de consciência e despertar essa base comum da vida humana em cada um de nós, buscando criar um mundo pacífico e unificado. Esse texto é de um professor doutor de física, físico teórico, físico quântico e espiritualista, o professor John Hagelin. Continuando, vamos falar sobre a simbologia do ovo. O ovo primordial, o ovo mitológico. A simbologia do ovo é encontrada na mitologia de diversos povos antigos, na alquimia e em muitas religiões. É a cosmogonia utilizada para representar o estado inicial da criação, a cosmogênese. Assim vamos viajar por esses conceitos de forma a ampliá-los aos pouquinhos e olhá-los sob diversos ângulos. O ovo primordial. Vamos dar a ele uma visão mitológica. O ovo primordial, ele é constantemente apresentado com uma ou mais serpentes em volta. Originário da tradição órfica grega, é também identificado como o ovo cósmico, do qual, após sua rachadura, surgiu o primeiro ser hermafrodita. Isso significa sem diferenciação de sexo, mas contendo ambos aspectos feminino e masculino. Esse ser foi chamado de Fanes, ou protógono em português, entre outros nomes aos quais também foi relacionado, segundo a referência. Assim, Fanes teria criado os outros deuses da mitologia grega. Sendo o governante dos deuses, ele deu o cetro de seu reinado para Nix, sua única filha, segundo essa tradição órfica, que por sua vez o deu a seu filho Urano. O cetro foi levado à força pelo filho de Urano, Cronos, que o perdeu para Zeus, o governante final do universo. Esse é o famoso raio que Zeus carregava em suas mãos. Dizem que ele devorou a Fanes para apoderar-se de seu poder, ou seja, Zeus devorou a Fanes para apoderar-se de seu poder primordial sobre toda a criação e reparti-lo entre uma nova geração divina, os Olímpicos. Para a antiga religião órfica grega,
o universo se originou de um ovo prateado. A primeira emanação provinda desse ovo, descrita em um hino antigo, foi a de Fanes Dionísio, a personificação da luz. Fanes é representado como um ser primordial, por vezes como um belo homem com asas douradas, saído do brilhante ovo cósmico, a fonte do universo, chamado também de protógono, o primeiro nascido, e Eros, amor, é a fonte original dos deuses e dos homens. Fanes significa aquele que manifesta ou revelador, e a palavra está relacionada ao termo luz e a brilho contínuo, aquele que trouxe a pura luz. A partir desse ponto da mitologia, observamos a simbologia do ovo esotérico, entendendo o motivo do símbolo do ovo ser tão representado nas filosofias esotéricas, alquímicas e religiosas, como por exemplo também representado na Páscoa. Agora vamos visualizar basicamente um centro de energia manifestando a luz. Esse ovo vem descendo em dimensões e adentrando na densidade física, adquirindo finalmente a forma do ovo de terceira dimensão, mundo das formas, submetido aos parâmetros de comprimento, altura e largura. Tal e qual vemos aqui onde estamos, ele então se apresenta agora denso. Entretanto, exatamente por estar inteiro e denso, ao ser exposto à força da gravidade sob choque, ele se fratura, é fraturado em pequenos pedaços que, quando separados, parecem diferentes da forma original, mas se unidos, pedaço a pedaço, teremos novamente o ovo unificado, o todo. Então o ovo esotérico é o todo, de onde eclodem as partes, cada qual uma expressão e manifestação distinta, é representado pelos alquimistas como a pedra filosofal ou o ovo filosofal e assim por diante. Se nos conectarmos às outras partes fraturadas do ovo, como se fossem cacos, imaginando um ovo de cristal, conseguiremos um maior entendimento, expansão de consciência para alcance da totalidade e assim, visualizando, ocorrerá um efeito eletromagnético que nos ligará às outras partes que, nesse momento, possam ser realmente relevantes para nós. Esse é o processo de religação ao nosso eu superior, ou também chamado em inglês de Oversoul, alma superior, e a outros eu superiores, sempre de forma piramidal, até a origem de tudo, a consciência totalmente unificada, representada pelo ápice do triângulo, como ocorre em escolas esotéricas, onde está desenhado e representado aquele olho que tudo vê. Para ampliar este entendimento e sair do padrão esotérico e mítico, temos que estudar a maneira como as formas surgem na matéria, do invisível para o visível, de acordo com o modelo matemático fractal, e, através dele, entender o conceito pelo qual as partes estão ligadas no todo e assim o representam, repetindo uma programação matemática que orienta eternamente para o espelhamento do divino. A natureza espelha o divino, portanto, o homem e sua existência faz o mesmo. Vamos entender o que é um fractal agora. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Disse que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente autossimilares e de escala. Em muitos casos, um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um processo recorrente. O termo foi criado em 1975 pelo matemático chamado de Mandelbrot, que descobriu a geometria fractal na década de 70 do século XX, a partir do adjetivo latino fractus, do verbo frangere, que significa quebrar. Vários tipos de fractais foram originalmente estudados como objetos matemáticos.
Um exemplo é a imagem do brócolis romanesco, que é um belo fractal natural entre tantos encontrados na natureza. Ao mesmo tempo, além do modelo matemático, que é uma pura representação das formas do universo fractal, outro modelo que é muito significativo e deve ser levado em consideração é o do holograma, que já falamos no e-book anterior, no videobook anterior. Aqueles que não viram o material anterior, recomendo fortemente que o façam. Mas deixando de lado o modelo matemático e agora adentrando no espiritualista, vamos abordar o conceito do eu superior, como já mencionado, e as partes que dele emanam, através de suas diversas representações. Embora nos vejamos vivendo no planeta Terra, que sustenta uma população de 7 a 8 bilhões de indivíduos, isso apenas representa, de alguma forma, em algum momento, entre 300 mil a 600 mil eu superiores ou oversouls, ou as chamadas almas superiores, aquelas que irão se dividir em representações, versões de si mesma, na forma de personificações. Portanto, existem muitas frações andando pela Terra que são eventualmente as extensões do mesmo eu superior, vindo do mesmo ovo, do qual todos nós viemos. Essas extensões vivem na forma de diferentes personas, como eu disse, personificações, personalidades que se projetam nesta realidade, mas que rápido e facilmente se conectam às outras partes quando se conhecem. Entendendo que do mesmo ovo de onde viemos existem dezenas e milhares de extensões, começaremos a nos conectar, além de com elas, com o ovo todo. Esse é um processo piramidal, que de cada ponto eclodem variantes, novas formas, sempre seguindo a visão piramidal. A partir de 2016, a intensificação de um novo estado de ser estará se fazendo notar. A interação com esses outros pedaços de mim mesmo será mais clara, mais intuitiva e constante. O mesmo ocorrendo com a recepção de mais e mais intuições, canalizações do eu superior. É como se você achasse os fios que conectam a mesma mesa operadora de telefonia, aquela mesa antiga, onde ela tinha que plugar, a telefonista tinha que plugar fios para completar as chamadas. Daí que nesse mesmo mecanismo, começamos a ter mais e mais inspirações, vontades, sensações de ganhos e também de perdas, vontade de ir sei lá onde, sensação de não pertencer a esse local. Então esse é o chamado. Aparecem inspirações, ensinamentos, conhecimentos de coisas que nunca estudamos e por aí vai, sem parar. Lembrando que algumas dessas nossas outras partes que conhecemos dessa vida ou não, conviveram conosco em um chamado passado, futuro, ou quando éramos ou teremos outras frações de nosso eu sou. Lembro que existem os eu sou do eu sou. Em um programa de matemática piramidal, vidas que podem ser de outras civilizações e dimensões além da Terra. O nosso eu sou, a alma superior, ela se projeta em diversas variantes, criando variantes até da personificação específica. Por exemplo, eu sou Maria Pereda. Maria Pereda tem variantes de sua mesma representação em realidades paralelas, em uma visão horizontal, e numa visão vertical são outros seres representados até em outras densidades, dimensões, em outras realidades, em outros mundos, em aquilo que se pode chamar de outros locais do universo, outros planetas, visíveis ou não para a nossa frequência. Então, cada um de nós é um ser multidimensional. E para cada personificação em cada dimensão ou densidade,
existem todas as variantes. Tudo isso projetado por um mesmo eu superior, que tem o eu superior do eu superior, e assim por diante, até uma ligação infinita fractal, que nunca termina. Então, aquele que tudo sabe é algo infinito, que apenas se divide constantemente, se fraciona constantemente. Todo assunto é constituído por muitos níveis de manifestação e entendimento. Por isso que este é um dos entendimentos para explicar as nossas várias versões de nós mesmos, com a mesma personificação ou outras personificações. É por isso que quando encontramos uma outra versão do nosso mesmo eu sou, existe essa conexão tão forte, existe esse momento de atração tão fantástica, quando nos reconhecemos por espelhamento, vindo da mesma família, especialmente a família da alma superior. Vamos entender que são várias as camadas e facetas que constituem aquilo que se chama de realidade. E a realidade, então, é construída por todas essas possibilidades, todas essas variações. A verdade que achamos ser verdade, ela é multidimensional, ela é multifacetada, composta por incontáveis realidades paralelas, podendo mudar drasticamente em cada uma de suas cascas dimensionais. É o eu superior que experiencia todas as frações simultaneamente e cada uma delas aparecerá de maneira mais ou menos clara, de acordo com a relevância daquela perspectiva em sua vida. Você só vê aquilo que você reflete como frequência e vibração, como ressonância. Então, se essa ressonância é importante para você, você vai vê-la, porque é uma ressonância que você vai ver algo que você vai fazer um tuning, vai se conectar, porque aquilo é relevante para você, por similaridade. Comece a se ver como um sistema completo. Você não é apenas aquilo que você acha que você é. Você é um ser multidimensional. Você é um sistema completo. E, portanto, divirta-se com as sincronicidades, com a magia que se manifestará quando isso estiver consciente para você. Isso ficará cada vez mais consciente, a cada vez mais alinhada com essa permissão de poder ver a mais seres similares a você ou como você. Você pode ir avançando quanto quiser. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu estilo. Você pode ir avançando ao estilo dos fractais, e um dos sintomas imediatos será um maior entendimento do outro, das perspectivas que os outros têm dos mesmos temas, diferentes visões que serão captadas e entendidas por você rapidamente, colocando-se no lugar do outro, recebendo seus pensamentos e assim permitindo que a comunicação com pessoas diferentes seja mais harmoniosa, mais holística e em paz, até o ponto em que pouco restará para ser dito, devido ao profundo entendimento entre as duas partes, simplesmente pelo fato de um olhar nos olhos do outro, uma expressão de teleempatia, e não exatamente telepatia, que ainda estamos longe disso. Então, quando despertar todas as manhãs, eleve seu pensamento e consciência terrena para aquele ovo primordial e renasça, como diz o princípio da Páscoa, renasça para uma nova consciência, agora entendendo melhor de onde você veio e quem você é, da sua multidimensionalidade, o seu lado divino, expressando tantas variantes, tantas facetas, que todas elas pertencem ao mesmo lugar. Todas elas são válidas, todas elas estão no todo, que tudo sabe. Continuando com a analogia, vamos avaliar de uma outra forma. Vamos falar do espelho e as suas partes. Essa é uma outra abordagem, incluindo teorias da astrofísica. Então, embora a comunidade científica tenha chegado a um razoável consenso quanto à origem do universo, chamando até de teoria do Big Bang,
aquela da grande explosão, onde essa grande explosão original, seguida de uma expansão, teria originado o espaço e matéria primordial para a geração da vida. Vamos observar alguns outros parâmetros que os físicos teóricos salientam, tal e qual já abordado até no e-book e no videobook anterior. Então eu vou retomar só esse pedacinho para vocês poderem entender. A experiência lá fora, no mundo externo que nós vivenciamos, ela é apenas fruto de uma percepção de órgãos sensoriais, de sistemas de sinais. Não existe nada fora da mente. Tudo acontece dentro de nosso cérebro e o que acreditamos ser real parte do princípio da percepção, recebida como um feedback da projeção feita através da mente e recebido de volta, analisado e interpretado via o filtro dos órgãos sensoriais. Portanto, se lá fora, aqui e ali, não existem como estrutura em si, devemos considerar que tudo é aqui e agora, sob diferentes pontos de vista, diferentes ângulos de um mesmo ponto, de um mesmo objeto, de uma mesma realidade. Assim, ao invés de um Big Bang, uma grande explosão inicial para a criação do universo, nós devemos visualizar um ponto infinitesimal na forma de uma esfera ou ovo primordial, como queira, que não explodiu, mas ao contrário, implodiu, mantendo o mesmo volume interno, os mesmos limites, rasgando-se ou craquelando-se em um indescritível número de estruturas, como cascas e miolos internos divididos, sem exatamente ocorrer um desmembramento, mantendo uma interligação das agora chamadas unidades conectadas ao todo original, mas agora separadas pelo craquelamento. Essas frações, então, craqueladas, são as unidades. Somos eu e você e tudo na criação. E dessa forma nos refletimos uns sobre os outros, tudo o que necessitamos saber. Esse é o primeiro estágio no aprendizado que pode ser chamado de princípio da divisão, pois é nessa divisão, geometria, matemática do universo, onde encontramos a mente divina com toda a sua intenção. Dividir-se para a experienciação, para a experimentação e também expiação, e posteriormente religar-se, reconectar-se. A divisão é feita para posteriormente haver o religamento. Através dessa divisão geométrica é que podemos interpretar cada um dos seres em suas cascas, frações do espelho, sua específica realidade, dimensões, densidades e mundos, realidades paralelas. Com essa consideração, chegamos ao primeiro estágio do aprendizado sobre o que somos e o que são os outros, aqueles que chamamos de outros, aos quais daremos aqui algumas considerações. Baseados nessas lembranças e no conhecimento, a realidade torna-se plástica, mais maleável. Consequentemente, passamos a ter o poder de perceber mais de uma realidade ao mesmo tempo. O primeiro ponto é sempre abrir a mente para uma nova tela mental, para uma nova possibilidade. Daí que com esse conhecimento adquirido, as lembranças, elas tornam-se mais claras. A realidade, como eu falei, ela vai se tornando mais plástica, mais maleável. Nos damos conta que é possível manifestar uma realidade consciente a partir do nosso desejo e decisão pessoal. Das mesmas realidades fracionadas, ligadas ao todo consciente, aparecem os seres interdimensionais que se projetam em diversas realidades. Em inglês existe um termo chamado de shapeshifters,
que significa metamórficos. São os seres menos densos que alternam ou alteram sua aparência em função da vontade ou do local, frequência, densidade, onde habitam, e os noturnos, que são os que se conectam à nossa realidade, preferencialmente à noite. Então, existem muitos relatos de seres na história que preenchem essas características. Os relatos históricos dos metamórficos, que eu chamei de shape shifters, esses que mudam sua forma, está presente em quase todos os mitos e religiões do mundo inteiro, através de seres geralmente benevolentes que ora tinham uma aparência de pássaros humanoides, serpentes humanoides, ou parte humano e parte serpentes, entre outras formas encontradas. Com essas possibilidades, começamos a aprender sobre as realidades paralelas, de maneira que nos permite incluí-los em nossa percepção novamente, porque eles já fizeram parte de um passado da história humana, já estiveram juntos, convivendo com aquilo que foi o homem antigo e que tinha um conhecimento maior do que o que hoje temos, mas que agora estamos resgatando e criando uma tela mental para esse reencontro. Em nossa fração de realidade, nós criaremos essa tela mental e com eles poderemos passar a interagir. Mesmo que para a grande maioria nesse momento ainda não tenha uma abertura e não entendamos o que exatamente seja isso, essa possibilidade de interagirmos com seres multidimensionais sem criarmos mais mitologias e mais misticismos, sem que criemos uma ideia egóica de que uns são mais capazes do que outros, pois todos nós somos capazes de interagir com estes seres. E se não somos agora, é porque a tela mental não está preparada para isso, mas estamos cada um, no caminho, criando um padrão de reintegração com essas outras partes do todo, que somos nós mesmos, nos religando. Através dessas interações, será criada então essa tela mental mais forte, mais reforçada, mais íntegra, sendo possível misturar e interagir com esses seres, manipulando as realidades físicas anteriormente separadas. No presente estado de despertar da humanidade na Terra, muitos estão começando a interagir com esses seres, manifestando outras partes de si mesmos, ou melhor, recebendo interações com suas outras partes dimensionais, como eu falei, em sentido vertical, e de realidades paralelas em sentido horizontal. Já que somos seres multidimensionais, separados unicamente pela percepção frequencial, como um controle remoto que conecta um determinado canal de televisão. Assim somos nós. Podemos assistir um canal de cada vez, ou, se o software for mais evoluído, colocar vários canais ao mesmo tempo em janelinhas distintas em uma mesma tela. É bom salientar que tudo existe no aqui e agora. Tudo existe no aqui e agora, independentemente de você estar vendo ou não. Estamos todos juntos, geralmente sem notarmos, mas é exatamente o que está sendo alterado. Estamos nos dando conta e nos daremos conta cada vez mais de que tudo é aqui e agora e estamos todos juntos. Não existe separação. A separação é frequencial e ela está sendo alterada. Portanto, essa tela mental necessária para resgatar a memória da unidade e integração será reforçada através de avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados, que estão ligados, vamos desmistificar, a seres multidimensionais, outras versões de nós mesmos,
outros seres que nos representam e que fazem parte da nossa família, não só galáctica, mas família espiritual. E finalmente, o primeiro contato em larga escala com descidas de naves gerará o primeiro contato oficial que fará com que a história moderna reconheça essa realidade. Esse contato deverá ocorrer em um espaço de tempo de até 15 anos, dependendo da frequência que a Terra manifestar e do aceite da população mundial. Então isso pode ser mais breve ou pode ser mais tarde. Tudo vai depender daquilo que se formar como consciência de massa da humanidade e a frequência que essa consciência de massa projetar para esse aceite final. Tudo dependerá da concordância dessa consciência, e é isso que tem que ser alterado para que possa ser facilitado uma conexão, uma reconexão maior. O que nós somos? Somos a pura energia das estrelas. Da menor partícula, a maior formação galáctica, uma web de circuitos elétricos conecta e unifica tudo de forma natural, organizando galáxias, energizando estrelas, gerando o nascimento de planetas em nosso próprio mundo, controlando o tempo e animando organismos biológicos. Não existem ilhas isoladas em um universo elétrico. Além da energia plasmática com aspecto eletromagnético, existe uma dimensão sutil, uma energia ainda desconhecida, chamada por vários com nomes como éter, vril, ondas de torção, a caixa, energia escalar e etc. É na energia que se gravam todas as memórias, e aquilo que realmente somos está gravado. Essa energia é atemporal, holográfica e está em todas as partes, gravando tudo o que acontece em sua memória. Vamos dar uma visão mitológica seguida da científica cosmológica, continuando sempre no mesmo padrão. Além de sermos filhos da energia e da frequência e vibração, somos filhos da energia e do pó das estrelas, agora já manifestos, né? Então a visão mitológica é falar do mito de Purusha e Ymir. Purusha na Índia e Ymir na visão nórdica, na mitologia nórdica, o grande gigante. Quando as lendas antigas e a ciência cosmológica encontram sentido através das explosões das estrelas e das supernovas. Vamos falar um pouquinho disso. Purusha é uma palavra em sânscrito que representa o conceito da cosmogonia, a cosmogênese, a criação das estrelas, dos planetas, das galáxias, portanto do universo, como entendemos e percebemos. Esse conceito metafórico é encontrado nas escrituras Vedantas ou Védicas dos Upanishads. Dependendo da fonte do ano da tradução, podemos encontrar a interpretação para representar o homem cósmico, a consciência divina e o princípio universal através de Purusha. Nos tempos dos Vedas da Índia, Purusha representava um ser cósmico, uma consciência cósmica, personificada por um homem que se sacrifica para criar toda a vida. Ele é uma das muitas teorias discutidas nos livros dos Vedas, onde todos estão contidos. Paralelamente, encontramos a mesma ideia no mito nórdico de Ymir, o gigante que surgiu quando o gelo e o fogo foram sugados por um enorme buraco ou precipício. Essa lenda deu origem às antigas religiões proto-indo-europeias. Da carne de Ymir, a terra foi criada, e de seu suor, ou, em algumas versões, o sangue, veio o mar. Montanhas surgiram de seus ossos,
árvores de seus cabelos, e a partir de seu crânio, o céu. De suas sobrancelhas os deuses fizeram Midgard, a casa dos filhos dos homens, e a partir de seu cérebro eles esculpiram as nuvens sombrias. Ao contrário de parecer uma coisa horrorosa, porque o gigante se despedaça, a mesma coisa acontece com Brahma no hinduísmo, nós temos que entender que isso significa a multidimensionalidade, o fracionamento, o ovo que se despedaça sem perder a sua forma, mas gerando suas partes. Mas todas as partes pertencem ao todo. Então, dito de uma forma ou outra, é sempre a mesma visão. De um ser maior ou integrado, surgem as partes, e todas elas são manifestações variadas desse todo, assim o representando. Agora vamos para a versão dada pela ciência. Em 1980, o astrônomo Carl Sagan narrou uma série televisiva de 13 episódios, na qual explicou muitos temas relacionados com a ciência, como a história da Terra, a evolução e a origem da vida e do sistema solar se interligavam. Uma declaração desse astrônomo mexeu com o público. Segundo ele, algumas partes do nosso ser mostram de onde viemos. Ele dizia que nós somos feitos de matéria estelar. Com isso, ele resumiu o fato de que os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio em nossos corpos, assim como os átomos de todos os outros elementos pesados, foram criados em gerações anteriores de estrelas há mais de 4,5 bilhões de anos. Como todos os seres humanos e os outros animais, assim como na maioria da matéria da Terra, contém esses elementos, sim, nós somos literalmente feitos de matéria estelar. Todo o carbono que contém matéria orgânica foi produzido originalmente nas estrelas, nas supernovas. No começo, o universo era feito de hidrogênio e hélio. O carbono foi feito posteriormente, durante bilhões de anos, e nossos corpos físicos são estruturas de carbono. A vida, como a conhecemos, é baseada na estrutura de carbono. Quando se esgotava o suprimento de hidrogênio de uma estrela, ela morria em uma explosão violenta, chamada de nova. A explosão de uma estrela massiva, chamada supernova, pode ser bilhões de vezes mais brilhante do que o Sol. Essa explosão estelar lança uma grande nuvem de poeira e gás para o espaço. Uma supernova atinge seu brilho máximo alguns dias depois de ter explodido. Nesse momento, ela pode ofuscar uma galáxia inteira de estrelas. Em seguida, ela brilha intensamente por diversas semanas antes de desaparecer gradualmente de vista. O material da supernova eventualmente se dispersa por todo o espaço interestelar. As estrelas mais velhas são quase exclusivamente constituídas de hidrogênio e hélio. Posteriormente, outras estrelas mandaram oxigênio e outros elementos pesados ao universo. Assim, segundo os astrônomos, toda a vida na Terra e os átomos em nossos corpos foram criados do resto de estrelas, do gigante que se despedaça, agora mortas há muito tempo. Elas produzem elementos pesados e mais tarde ejetam gases para o meio estelar para que eles possam fazer parte de outras estrelas e planetas e pessoas. Mas voltando ao Purusha, a pessoa cósmica onipresente através da integração multidimensional. Vamos falar um pouquinho dele, mas antes disso, vamos falar uma frase que é muito interessante. Somos seres multidimensionais, separados por frações de consciência, mas a caminho da reintegração. Purusha está além de um ser. É um conceito encontrado nas escrituras védicas e nos Upanishads da antiga Índia.
significa a alma do universo, o princípio animador da natureza, o espírito universal. Purusha é um campo unificado de consciência que é o fundamento para toda manifestação. Toda a inteligência da criação é um reflexo espelhado, derivado dessa consciência. Na fenomenologia de nossa própria experiência pessoal, Purusha, a testemunha da alma, é aquilo a que cada um de nós se refere como eu, na multidimensionalidade. Não somos eu, somos nós. Aquilo que realmente somos, somos nós. Mas o eu aqui separado se esqueceu disso. Purusha é a consciência humana, a consciência de um Deus onipresente que vive dentro de você. E assim você está prestes a descobrir que também é Purusha. Chegando ao final desse videobook, deixo um abraço a todos vocês, dizendo que este segundo material de estudo está disponível para todos na página mariaperieda.com.br e espero que aos poucos as informações dessa forma disponibilizadas elas possam ajudar a montar o quebra-cabeças de nossa existência. Estou preparando já o terceiro e-book, terceiro videobook, que em breve será disponibilizado a todos vocês. Com todo o meu amor, deixo aqui um abraço.